Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com os irmãos? Bom, meus irmãos, em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos os irmãos que estão se inscrevendo lá no canal Mergulho nas Escrituras, todos os irmãos que estão nos ajudando, cooperando com a divulgação do canal. Quero agradecer a todos os inscritos, o pessoal do grupo lá do CBT, que na última aula eu fiz lá o anúncio do canal, muitos irmãos se inscreveram lá, estão nos ajudando a divulgar o canal, divulgar o conteúdo. Então quero agradecer a todos vocês, tá bom? E pedir que vocês continuem nos ajudando para que o nosso canal ganhe relevância. É de fundamental importância, meus irmãos, que nesses últimos dias, cada vez mais vozes proféticas se levantem para anunciar o reino de Deus e para pregar o verdadeiro evangelho. Embora haverá um preço de se pagar por isso, mas que nós possamos ter coragem, intrepidez e ousadia para sermos boca de Deus nesse mundo que jaz no maligno. Amém? Então você que ainda não é inscrito, se inscreve aí, nos ajude na divulgação do canal, tá bom? Desde já, muito obrigado e Deus te abençoe. Meus amados, nesse vídeo de hoje, eu quero comentar algumas situações que estão acontecendo aí, em especial 2 vídeos que geraram bastante repercussão e uma repercussão bastante negativa. Eu quero comentar sobre 2 vídeos que estão causando todo esse alvoroço aí. Um é esse vídeo aqui, ó, do pastor Anderson Silva. Dá uma olhadinha aí. Precisa crer, cara. Você abriu uma janela aqui, sabe? E a igreja diz, eu tô orando. Mas talvez a gente não tá orando na fé, na intensidade da fé. Do tipo assim, ó, o guerreiro é Deus. Salmos 2 diz que o Senhor tá rindo. Rindo por quê? Porque ele é capaz de destruir o imperador da terra. Então assim, ó, falta essas orações imprecatórias dos salmistas. Senhor, mata meus inimigos. Quebra os dentes dos meus inimigos. Falta a gente orar assim, Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. Sabe? Tipo, Senhor, prostra enfermos ministros do STF para que eles te conheçam no leito de enfermidade. Sabe? Do tipo assim, parece que a gente não está crendo mais, cara. E a igreja tem poder apostólico. Paulo falou assim, ó, tinha um cara feiticeiro atrás deles enchendo o saco. Aí Paulo falou, fica cego, maldito, por 3 dias. E o cara ficou. E o outro vídeo é o vídeo do pastor André Valadão, onde ele estava pregando um sermão na sua igreja lá nos Estados Unidos, e onde ele fala sobre a promessa de Deus, de que Deus não mais destruiria a terra como ele havia feito antes, e Deus estabelece um arco-íris como símbolo dessa promessa de Deus. E ele fala ali do arco-íris, e ele fala que Deus prometeu que não mais faria como ele havia feito antes com a humanidade que estava totalmente corrompida. E em uma parte do seu discurso, ele fala, vamos para cima. E é engraçado nós notarmos a distorção que a mídia faz quando eles querem um argumento para perseguir a igreja. A distorção que eles fizeram no vídeo do pastor André Valadão. Quando ele fala, vamos para cima, e eu falo com propriedade porque eu fiz questão de assistir o vídeo, ele fala, vamos para cima no sentido de que nós temos que nos levantar para sermos uma voz profética, para pregar a verdade, pregar a palavra de Deus, para falar que o pecador precisa abandonar o seu pecado, para falar que as pessoas precisam ter uma mudança de comportamento. E ele fala, vão para cima, ele está conclamando o povo de Deus a serem apologéticos quanto à sua fé. Pregar aquilo que a Bíblia diz, ainda que o mundo não queiram ouvir. E estão usando essa fala do pastor André Valadão para dizer que ele estava incitando o povo evangélico a partir para cima dos homossexuais e tirar a vida dos homossexuais. Eu pergunto, cadê a lei das fake news? Cadê as consequências para aqueles que promovem discurso de ódio na internet?
E eu queria te alertar para dizer que quando o assunto é perseguir a igreja, para eles qualquer coisa vale. Fique atento nisso. O pastor Anderson Silva, eu queria dizer para os irmãos aqui que desde o início eu não concordei com a fala dele, tá? Eu acho que ele se exaltou, eu acho que ele não foi feliz no que ele falou. Não acho que nós temos que fazer orações imprecatórias, pedindo para Deus matar essa ou aquela pessoa, embora ele não tenha falado que temos que pedir para Deus matar ninguém. Mas não acho que nós temos que pedir para Deus colocar ninguém no leito. Porém, meus irmãos, eu vi muita energia empenhada da parte dos crentes para criticar o pastor Anderson Silva. Eu vi muita gente dizendo, pastor, a Bíblia ensina que nós temos que orar por aquele que peca. A Bíblia ensina que nós temos que orar pelos nossos inimigos. A Bíblia ensina que nós temos que orar por aqueles que nos perseguem. Eu vi muita energia empenhada em criticar o pastor Anderson Silva. E eu te pergunto aqui, você está orando pela vida do pastor Anderson Silva? Você está orando pela vida do pastor André Valadão? Você está orando pela vida dos nossos pastores, pela vida dos pregadores, das pregadoras, das pastoras que estão se levantando para pregar o verdadeiro evangelho e em retaliação estão sendo perseguidos? Você está orando pela vida deles ou você só está sendo mais um que está se levantando para criticar? É muito fácil entrar em contato com o pastor Anderson Silva, com o pastor André Valadão, por meio das redes sociais deles, dizer que não concorda, dizer que não entendeu o que eles falaram. Mas eu vejo que tem muitos irmãos que não estão preocupados em alertar os irmãos contra o seu erro. A Bíblia ensina, Mateus capítulo 18, ensina como tratar um irmão que peca. Mas muita gente está mais preocupado em criticar os irmãos. Eu não vejo, e eu até entendo, mas eu não vejo essas mesmas pessoas se levantarem para pregar o evangelho. Aí uns dizem, não, mas eu não prego porque eu não gosto de polêmica. Eu não vou para a internet porque eu não sei pregar. Eu não vou para a internet porque eu não tenho curso de teologia. Eu entendo tudo, que você não vá para a internet, que você não queira se expor. Eu entendo. Mas eu só não entendo é que você não vai para a internet para se expor, mas você vai para ajudar a expor e a meter o malho no seu irmão. Meus irmãos, eu queria dizer o seguinte: às vezes alguns pregadores estão errando, colocando muita energia na mensagem, porque estão vendo muitas coisas erradas sendo feitas. E estão pregando, estão errando, mas estão errando querendo acertar. E eu vejo muitos irmãos pregando, acabam errando por causa da ênfase que dão na mensagem. E nesses dias que nós estamos vivendo os dias do politicamente correto, e nós precisamos sim tomar cuidado com aquilo que falamos, porque nós somos responsáveis com aquilo que nós falamos, sim. Somos responsáveis pelo que falamos. E os nossos irmãos estão pagando o preço. Estão colocando a cara a tapa para pregar o verdadeiro evangelho. Tanto o pastor Anderson Silva como o pastor André Valadão estão pagando preço. O André Valadão disse, vão para cima, e disseram que ele estava dizendo que tinha que ir para cima dos homossexuais, mas a mensagem não era para os homossexuais, a mensagem era para os homens e mulheres de Deus. Vamos para cima, gente, vamos pregar o verdadeiro evangelho, vamos ser boca de Deus, vamos levantar uma voz profética. A Bíblia diz, o Senhor disse para Ezequiel, eu te pus por atalaia sobre a casa de Israel. Vamos para cima, vamos pregar. E por que ele disse isso? Porque o evangelho está sendo atacado de todos os lados. Estão querendo mudar o evangelho, estão querendo pregar um outro evangelho. E os homens de Deus estão se levantando para pregar uma boa palavra, o evangelho do reino, aquele evangelho que está escrito lá em Lucas no capítulo 8, que diz que Jesus ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o evangelho do reino. Jesus não é de esquerda, Jesus não é de direita, Jesus é de cima, a mensagem dele é celestial.
E eu vejo muita gente se levantando para criticar os nossos irmãos, mas não se levanta para criticar a lambança que estão querendo fazer com o Evangelho, a profanação que estão querendo fazer com o Evangelho. E aí o próprio pastor André Valadão, ele cita Calvino em sua fala. Calvino disse, um cachorro late quando ele vê o seu dono sendo agredido. E eu seria um covarde pior do que um cachorro se não me levantasse, se não erguesse a minha voz, vendo que o evangelho está sendo agredido. Meus irmãos, pelo amor de Deus, não vamos ser nós a dar munição para esses militantes aí sem escrúpulos, sem caráter, pessoas de extremo mau caráter que só querem argumentos para criticar a igreja. Não vamos nós ser aqueles que vão dar munição para eles perseguirem os nossos irmãos, não. Vamos levantar uma voz profética. Vamos orar pelos nossos irmãos para que Deus levante cada dia mais homens e mulheres corajosos que tenham coragem de se expor, que tenham coragem de ser perseguidos, que tenham coragem de pagar o preço, mas que preguem o verdadeiro evangelho. Agora eu e você eu e você não podemos ser aqueles que vamos manietar e que vamos matar os nossos irmãos. Eu me lembro de Sansão no livro de Juízes. Quando ele pôs fogo na seara dos filisteus. E os filisteus não podiam com Sansão. E de covardes que eram, foram oprimir o povo de Judá, dizendo para eles, olha, vocês vão amarrar Sansão e entregar Sansão para a gente. E eles vão lá até Sansão dizer o que os filisteus tinham dito. E Sansão disse, não, tudo bem, vocês podem me amarrar e podem me entregar para eles. Só te peço uma coisa, que não sejam vocês aqueles que vão tirar a minha vida. Que não sejam vocês aqueles que vão me ferir. Que não sejam vocês aqueles que vão me golpear. Podem me entregar para os filisteus, porque o Espírito de Deus vai descer sobre a minha vida. E mais uma vez, o Espírito de Deus vai me capacitar para eu vencer os filisteus. Sansão só pediu, meus irmãos, para que os seus irmãos não o ferissem em lugar dos filisteus. Meus amados, em nome de Jesus, a Bíblia diz, Paulo disse a Timóteo, que o Senhor não nos deu o espírito de covardia. Não adianta, meus irmãos, agora queremos ser revestidos pelo espírito de covardia, queremos estar neutros, querendo estar em cima do muro, querendo criticar os nossos irmãos, para que assim a perseguição não venha sobre a nossa vida. Ela virá. A perseguição virá. A perseguição virá sobre os fiéis do Senhor. A perseguição virá sobre aqueles que forem verdadeiros com a palavra do Senhor. A perseguição virá com aqueles que forem atalaia de Deus. A perseguição virá com aqueles que quiserem pregar o verdadeiro evangelho. A perseguição virá sobre todos aqueles que forem apologéticos quanto à sua fé. Mas agora, o espírito de covardia está repousando sobre alguns dos irmãos que estão com medo de serem perseguidos e com isso estão empurrando nossos irmãos cada vez mais para a boca dos leões. Meus amados, não façam isso. Não façam isso. Não se levantem para entregar os nossos irmãos aos seus algozes. Nós seremos covardes se permanecemos em silêncio, vendo a profanação que estão fazendo com o evangelho. Seremos covardes. Aí a gente se levanta com tremenda ênfase, com tremenda energia para criticar o pastor Anderson Silva, para criticar o pastor André Valadão, mas eu não vi a mesma energia de crente para se levantar e criticar isso aqui, ó. Dá uma olhada nesse vídeo aí. Irmãos, olha aí o vídeo. Vê se tem cabimento. Eles querem respeito dos cristãos, mas não querem respeitar. Toda parada gay eles fazem algo para ofender os cristãos.
Na semana passada, o pastor André Valadão fez uma pregação com o tema orgulho, e caíram matando em cima dele. Vê se a mídia fala alguma coisa desse desrespeito dos gays com o Senhor Jesus e o cristianismo agora. Os cristãos brasileiros precisam ver este vídeo. Então eu não vi a mesma energia dos irmãos se levantando para criticar isso aqui. Ah, mas irmão, é assim mesmo, a Bíblia já diz que seria assim. A Bíblia também diz que seria assim, em Mateus 24, que muitos dos nossos próprios irmãos se levantariam contra nós e nos trairiam e nos entregariam às autoridades. A Bíblia diz que seria assim também. Mas a Bíblia não diz que tem que ser eu e você a se levantar contra os verdadeiros homens e mulheres de Deus, que podem até uma hora ou outra errar pela energia empregada no discurso, mas que erram querendo acertar. A Bíblia tem que ser mudada, a Bíblia tem que ser reinterpretada, a Bíblia tem que ser reescrita para comportar os homossexuais. Meus irmãos, a Bíblia já fala para os homossexuais. A Bíblia fala para os homossexuais. A Bíblia não deixou nenhuma categoria de pessoa de fora. A Bíblia fala para todo mundo. E deixa eu te dizer uma coisa. Nunca houve nenhuma contenda entre o evangelho e homossexuais. Nunca houve. Como também não há hoje. Nunca houve brigas entre evangélicos e homossexuais. Como também não há hoje. Sabe qual é o problema que existe hoje? É que os ativistas, não estou falando homossexuais, que são pessoas que precisamos amar, respeitar, abraçar e evangelizar como qualquer outra pessoa. Então nós não temos problemas com homossexuais, não temos problemas com travestis, não temos problemas com quem é lésbica. Meus irmãos, em todos os lugares que eu ando, todas as pessoas que se enquadram nessas categorias falam comigo, me cumprimentam, me dão bom dia, boa tarde, boa noite, riem comigo, conversam comigo, contam uma piada comigo. Tem pessoas que se encaixam nessa categoria que quando nós fazemos cultos ao ar livre, eles saem, colocam as suas cadeiras no portão e vão assistir os cultos. Eles não têm problema com a igreja. Quem tem problema com a igreja, quem tem problema com o evangelho, são os ativistas LGBTQI, ZY e não sei mais o que. Eles é que têm problema com a igreja. Não respeitam ninguém. Não respeitam família, não respeitam evangelho, não respeitam homens, não respeitam crianças, não respeitam as imagens sagradas dos cultos. Não respeitam ninguém. Mas querem ser respeitados. Não querem cumprir com os seus deveres, mas querem cada vez mais direitos. Pessoas doutrinadas para se levantarem contra a igreja. E eu não vejo da parte de muitos irmãos se levantarem com energia para criticar esse tipo de pessoa. Por quê? Tem medo de ser perseguido? Tem medo de ser mal compreendido? Meus irmãos, precisamos entender que todo esse planejamento que está sendo colocado em prática hoje, isso não começou ontem. Não começou há 2 anos atrás, não começou há 3 anos atrás. Isso vem de décadas. Há décadas existem pessoas tramando, imaginando, planejando modos de perseguir a igreja. E eles vêm, nos afrontam, nos ridicularizam, zombam da nossa fé, zombam das imagens de culto, justamente para que a gente se levante e eles tenham argumento para dizer, ah lá, os crentes são pregadores de ódio, os crentes são homofóbicos, os crentes são violentos. Mas, na verdade, eles covardemente agem dessa forma para que aconteça 2 coisas.
ou para que o espírito da covardia repouse sobre nós e nós nos comportemos como um covarde, como falou Calvino, vendo a nossa fé, vendo o verdadeiro evangelho, vendo a nossa sã doutrina sendo profanada, e nós nos calemos pelo espírito da covardia, ou que nós nos levantemos com uma voz profética, em nome de Jesus, condenando o pecado, e eles dizem, lá, tá vendo? Eles não respeitam a gente, tá vendo? Eles não toleram a gente, tá vendo? Eles são homofóbicos. É isso que eles querem. É isso que eles querem. E nós, meus irmãos, nós, crentes salvos em Cristo Jesus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós precisamos entender. Jesus já disse, aqueles que quiserem viverem pacificamente padecerão perseguições. Jesus disse que se o mundo nos odeia, não é por causa de nós, é porque primeiramente o mundo odiou Jesus. E por que o mundo odiou Jesus e por que nos odeia hoje também? Porque o mundo está sepultado no maligno. Esse mundo aí pertence a Satanás. E ele agora, nesses últimos dias, sabendo que está próximo o arrebatamento da igreja, oh, aleluia, sabendo que está próximo o nosso momento de nos encontrarmos com o Senhor nos ares, ele se levanta nesses últimos dias, usando pessoas sórdidas, com estratégias sórdidas, com táticas sórdidas, usando mentiras sórdidas, para se levantar contra a igreja do Senhor. Não adianta ficar em cima do muro agora. Uma hora ou outra você vai ter que se posicionar. Ou o Espírito Santo te toma, desce sobre a tua vida e você se levanta como uma voz profética, escolhendo servir ao Senhor, ou o espírito da covardia te domina e você fica do lado de lá daqueles que não têm compromisso com o Senhor. Sabe o que está em jogo, meus irmãos? Sabe o que eles querem? No final de tudo, dá uma olhadinha aqui, ó. Vendilhões do templo, né? Essa gente toda que faz essa conspurcação e essa manipulação da fé, essa gente vai continuar crescendo cada vez mais. Por mim, evidentemente, a gente taxa todas essas igrejas, fecha todas essas igrejas do mercado, acaba com esse oba-oba dessas igrejas de mercado, e faz esse país se tornar um país mais sério, né? Que não vai dar se a gente sustentar o Estado laico, não haverá democracia se a gente não tiver um Estado laico. O que de fato eles querem é isso. Já percebeu que uma vez ou outra, algumas pessoas, em um momento talvez de descuido, ou de falta de caráter, eles falam qual é o plano deles de verdade? Que é fechar a igreja? Percebeu na fala dessa senhora aí? Eu não vi ninguém se levantando para criticar isso. Eles falam as coisas mais absurdas, mais aberrantes. Vai lá dar uma olhada no canal deles. Vê se tem as pessoas que assistem eles, vê se levantam contra eles. Quando eles expõem essas táticas de perseguição contra a igreja. Não se levantam. Eles são unidos. Eles são unidos no mesmo propósito. Não importa se a tática é destruir a minha família e a tua família, se é destruir meu filho e o teu filho, se é destruir as crianças. Numa marcha para Jesus, se eu levo meu filho, você leva o teu filho, é fundamentalismo religioso, é proselitismo religioso exacerbado. E precisamos defender as nossas crianças desses fanáticos religiosos. Mas se levam as crianças numa marcha LGBT e expõem cartaz dizendo crianças trans existem, são aplaudidos. Juízes não falam nada. A mídia não fala nada. A televisão não fala nada. As redes sociais não falam nada. A tática é de perseguição contra as igrejas. Os nossos irmãos da igreja primitiva se sentiam honrados. Ainda essa semana, lá no CEFPED, na Assembleia de Deus de Vila São José,
Nosso professor Flávio Fernandes falava sobre isso. Nossos irmãos jubilavam de alegria quando era anunciado: hoje vai ter Coliseu. Hoje, um número de crentes vão divertir a plateia do Coliseu. Os irmãos se alegravam, choravam, se abraçavam, cantavam louvores, porque naquele dia eles perderiam as suas vidas por amor a Jesus. Era o Espírito Santo que estava sobre eles, não era espírito de covardia, não. Então, meus irmãos, eu quero finalizar aqui, o vídeo já vai ficar bastante longo. Eu queria que esse vídeo ficasse com menos de 20 minutos, mas infelizmente não foi possível. Então eu quero finalizar aqui te pedindo, meus irmãos, em nome de Jesus, você é a igreja de Deus. Você foi lavado e remido e comprado pelo sangue de Jesus. Não deixe que o espírito da covardia reine sobre a sua vida. Então, para finalizar esse vídeo aqui, eu queria que você ficasse com a mensagem desse pastor aqui, que você meditasse nela e que você entendesse que você foi chamado como atalaia. Se você não avisar o ímpio, se eu não avisar o ímpio sobre o caminho ímpio que ele está trilhando, Deus vai falar com o ímpio. Deus vai levantar outra pessoa para falar com o ímpio. Mas se o ímpio morrer na impiedade, porque eu e você nos omitimos de falar as verdades do evangelho, o ímpio morrerá na sua impiedade. Mas o sangue do ímpio, tá lá, Deus falou para Ezequiel, ele vai cobrar das nossas mãos. Que nem eu nem você, meus irmãos, naquele dia, tenhamos que dar conta do sangue de ninguém. Amém? Fique com a mensagem desse pastor aí, tá? Para finalizar esse vídeo. A paz do Senhor, Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu ministério. Se inscreva aí no canal Mergulho nas Escrituras e vamos levantar uma voz profética para a glória de Deus. Não é isso. O problema é que a igreja brasileira está com medo. Nós não temos mais respaldos para poder nos manifestar e defender nossa fé. Infelizmente a igreja está com medo, os pastores estão com medo. Quantas igrejas se manifestaram depois da parada LGBT? Quantos pastores se manifestaram depois da parada LGBT? Os caras cometeram um crime de vilipêndio, artigo 208, cara, pena de 6 meses a 1 ano de prisão. Mas ninguém se manifestou, as igrejas não se manifestaram. E havia inclusive o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, estava presente. Os caras passaram anos na cruz, cara. Os caras esfregaram anos na cruz, mano. E ninguém fez absolutamente nada. Então nós, pastores, nós que somos da igreja, vai nós pegarmos uma bandeira LGBT e cuspir nela. Pegarmos uma bandeira dos LGBTs e pisar em cima dela. É crime, é crime. Cara, infelizmente a justiça brasileira está trabalhando de olhos fechados, cara. Não estão olhando para a igreja está sendo perseguida e nós estamos calados. Na verdade, já existe uma perseguição ideológica contra a igreja de Cristo. Em Ceilândia, recentemente, um pai foi levado à delegacia porque o seu filho estava vestido, estava fardado, cara, de uma roupa do BOPE, e ele também estava com um revolvinho de pressão. Esse cara foi conduzido para a delegacia. Mas na parada LGBT, um pai pode pegar um filho enquanto um vagabundo safado está com anos para cima. Isso não é crime para a justiça brasileira. Mas um pai que pega um filho e coloca uma farda no filho é crime. Uma instituição honrada que é a polícia militar, o cara não pode honrar a polícia, que é crime, mas o vagabundo pode mostrar o ânus para a criança. Nós não podemos concordar com isso, cara. Nós precisamos correr o risco de ser presos ou sermos mortos, mas nós não podemos ver tudo isso acontecer de olhos fechados. A justiça brasileira está trabalhando contra a igreja de Cristo. Nada vai acontecer contra esses canalhas que vilipendiaram a cruz de Cristo. Não exatamente a cruz de Cristo, mas o símbolo da nossa fé. Repito, vai eu pegar uma bandeira LGBT e fazer o que eles fizeram. Canalhas malditos!